E aí, pessoal que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, vamos para mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Dessa vez falando sobre a resolução número 909 de 2022 do CONTRAN, que trata da fiscalização por vídeo monitoramento. Então vamos para os nossos comentários aqui. Olha, de início é importante você saber que essa resolução 909, ela consolidou outras duas normas, né, que tratavam do tema, que eram as resoluções número 471 de 2013 e a resolução número 532 de 2015. As duas, claro, resoluções do CONTRAN. Outro ponto importante aqui, ó, no CTB nós encontramos a base legal lá no artigo 280, parágrafo 2º, para uma eventual fiscalização por vídeo monitoramento. E é importante deixar claro, pessoal, que nesse artigo 280, parágrafo 2º, existe a previsão de que podem ser utilizados ali para constatação de infrações de trânsito meios ali tecnologicamente possíveis, né, viáveis, desde que haja uma prévia regulamentação por parte do CONTRAN. E a fiscalização por câmeras, até então, ela ocorria, né, podemos dizer assim, a grosso modo, somente no caso do radar, né? Aquelas fiscalizações também de infrações não metrológicas, como avanço sinal vermelho, mas assim, as irregularidades comuns de circulação até então não possuíam regulamentação. E muitas cidades até tinham câmeras ali de vigilância, vamos chamar assim, e que se questionavam, né? Tinha pessoas até que, mas será que o agente pode me multar por aquilo ali, né? É possível que ele faça autuação e tal? E de vez em quando saem umas fake news aí que chegava pergunta pra gente questionando: olha, na minha cidade tem umas câmeras aqui de segurança, é possível que eu seja autuado, multado por aquilo ali? E até então não podia, justamente pela falta de regulamentação. Então, há cerca de 10 anos, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou a primeira das resoluções a tratar do tema, permitir ali a fiscalização por meio de vídeo monitoramento, foi justamente essa resolução número 471 de 2013. Mas aí o detalhe é que ela só permitia, inicialmente, a fiscalização em estradas e rodovias, né, e não nas vias urbanas. Somente em 2015, com a resolução 532 sendo publicada, é que passou a ser possível também a fiscalização por meio de vídeo monitoramento nas vias urbanas, né? Essas duas resoluções, elas acabaram sendo revogadas e o conteúdo delas foi consolidado em uma única norma, que é essa resolução 909, que a gente vai fazer os comentários aí na sequência. Ela é bem curta, então é bem tranquila aqui de você entender como é que funciona, né? Então, olha, como você percebe, ela consolida as normas de fiscalização de trânsito por intermédio de vídeo monitoramento nos termos do parágrafo 2º do artigo 280 do CTB, que eu mencionei e destaquei aí para vocês, tá certo? Na sequência, né, falamos sobre esse artigo 2º, que estabelece o seguinte: a autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, que é quem de fato vai fiscalizar na prática, exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de vídeo monitoramento, poderão autuar condutores e veículos cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas online por esses sistemas. E aí o parágrafo único, ele deixa uma condição aqui para a lavratura desse auto. A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito responsável pela lavratura do auto de infração deverá, perceba que é uma obrigação, informar no campo de observações a forma com que foi constatado o cometimento da infração, ou seja, que ela foi constatada de forma online, lá no campo de observações. Isso deve ficar claro ali. Outro ponto importante é que o agente constata o cometimento dessa infração de forma online. Não é possível, por exemplo, vamos gravar aqui, né, a manhã inteira de trânsito e depois vai revisando para ver se deixou passar alguma coisa, fazer uma autuação. Não é possível. Perceba que a detecção deve ser feita de forma online, ok? Outro ponto aqui importantíssimo no artigo 3º dessa resolução é a seguinte: a fiscalização de trânsito mediante sistema de vídeo monitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim. Esse devidamente aqui é até um tanto contraditório. Por quê?
Porque perceba que esse artigo 3º, ele exige uma sinalização no local, na via, indicando para todos os condutores que existe a fiscalização por vídeo monitoramento. A pergunta é, qual é essa sinalização? Eu faço essa pergunta porque não existe na legislação de trânsito algum tipo de placa específica para indicar a fiscalização, a existência de fiscalização por vídeo monitoramento. Não existe. E essas 3 normas que dispuseram sobre o tema, as 2 primeiras que eu mencionei que já foram revogadas, 471 e a 532, e agora a 909, elas não estabelecem qual é a sinalização que deve ser implantada no local. A grosso modo ali, né, os órgãos de trânsito têm implantado conforme sua interpretação. E aí dá umas margens para questionamentos, né? Quer ver exemplo aqui, olha. Tem cidades pelo país, né, que implantam esse tipo de sinalização aqui. Aí eu sempre pergunto, mas espera aí, onde é que está na legislação essa placa? Essa é uma placa que não existe. Aqui você percebe claramente o desrespeito a 2 princípios da sinalização. O primeiro, o princípio da legalidade. Isso porque quando você vai no regulamento de sinalização viária, você encontra princípios aplicáveis à sinalização que já existiam no já revogado Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, que consta atualmente no Regulamento de Sinalização Viária, que é a resolução número 973 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN. Então aqui você tem princípios que precisam ser seguidos. Então um deles é o princípio da legalidade, que estabelece o seguinte, olha, a sinalização a ser implantada na via ela tem que estar prevista na lei. Então onde é que ela está prevista? Outro ponto aqui, ó, que é um outro princípio, é o princípio da padronização. Ou seja, sinais iguais devem ser utilizados para sinalizar sinais em situações idênticas. Você não pode, por exemplo, colocar a placa de ideia preferência é essa, mas na minha cidade é o contrário, né? Não tem lógica isso aqui, tá certo? A sinalização ela tem que ser idêntica. Então, qual a padronização disso aqui? Não existe. Isso ocorre em algumas cidades. Na minha, por exemplo, tá desse jeito. Mas assim, na maioria das cidades tem se optado por utilizar uma placa educativa, né, com essa mensagem. Aí você vai me perguntar, tudo bem, mas aonde é que está prevista essa placa? Em lugar nenhum. Mas pelo menos ela cumpre um dos princípios da sinalização, que é a clareza. Ou seja, qualquer pessoa que ler essa mensagem aqui, a pessoa vai entender que a via ela é fiscalizada por meio de vídeo monitoramento. Então, pelo menos você consegue transmitir uma mensagem clara, diferentemente disso aqui, que você vai olhar uma placa, você até duvida se ela existe de verdade, porque onde é que tem uma borda ali igual a placa de regulamentação com um desenho de uma câmera de vigilância no meio, né? Parece até aquele bonequinho Wall-E do filme, né? Então assim, é difícil você entender isso aí, né? Então assim, quando você traz uma sinalização dessa, pelo menos você está trazendo uma mensagem clara, que qualquer pessoa que lê, qualquer condutor que lê, ele vai entender que o trecho é fiscalizado por vídeo monitoramento. Então a maioria das cidades tem utilizado isso aí e tem feito a fiscalização, apesar da legislação não trazer de modo expresso qual a sinalização a ser utilizada nesses locais. Pelo menos não vi até agora uma informação nesse sentido. Se tiver, fique à vontade, deixe aí nos comentários sua opinião, deixe seu ponto de vista, se você discorda, se você concorda, sua dúvida. Você sabe que aqui a nossa intenção é ir trocando informação e esclarecendo aí qualquer eventual dúvida que exista. E vale lembrar ainda que tanto esse slide quanto a norma que eu trato do tema, você sabe bem, o link para download fica disponível na descrição desse vídeo. Um comentário final aqui sobre a fiscalização de vídeo monitoramento é que chegou a ser objeto de discussão judicial, né? Em 2017, pra você ter ideia, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra a União e a Autarquia de Trânsito lá de Fortaleza, tá certo? Para acessar a fiscalização de trânsito por meio de câmera de alta definição, que permitiria ali uma filmagem de até 400 metros de distância com um zoom até 20 vezes maior do que o normal, né? E aí foi solicitado na época também a anulação das autuações, enfim. E o Ministério Público Federal argumentou que as autuações seriam ilegais. A primeira vara, né, da Justiça Federal lá no Ceará, ela julgou parcialmente procedente a ação, tá certo?
e aí passou a não mais permitir que as infrações cometidas dentro de veículos fossem feitas ali por meio de vídeo monitoramento, alegando haver uma violação aos princípios da intimidade e da privacidade das pessoas, já que havia uma câmera apontando para dentro de um veículo e constatando ali irregularidades, né? E o risco ali disso ficar registrado, gravado, a intimidade das pessoas. A União, né, acabou recorrendo, né, dessa decisão, e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região acabou acatando essa apelação, passando a permitir novamente que fosse realizada a fiscalização de trânsito por meio de vídeo monitoramento nas irregularidades cometidas no interior do veículo. Ou seja, imagina lá que a pessoa está ali dirigindo, somente com uma das mãos no volante, ou celular, coisa do tipo, e aí havia essa discussão se violaria ou não a intimidade das pessoas. E aí a segunda turma do TRF5, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, acabou entendendo que não, até porque, segundo a União, né, os argumentos ali que foram utilizados é que não havia gravação das imagens, e da mesma forma que um agente na rua conseguia visualizar uma irregularidade dentro do veículo, fazia autuação, ele poderia fazer isso através da fiscalização por meio do vídeo monitoramento, que não haveria nenhuma violação, nenhuma ofensa à intimidade ou à privacidade das pessoas, já que ele constatava aquilo ali de forma online, fazia autuação e acabou. E um outro ponto também que foi levantado na época é que existe aí um conflito, né, entre a intimidade e a privacidade das pessoas no interior do veículo e o interesse coletivo, né, à segurança viária, né, já que uma pessoa ali, por exemplo, manuseando um telefone celular, vai acabar colocando em risco a segurança da coletividade, a segurança no trânsito de um modo geral. Então, quando se coloca na balança, né, interesse individual e interesse coletivo, o normal ali é que o interesse coletivo ele se sobressaia, né? Então, esse foi o entendimento, né? Existe aí um embargo de declaração no próprio TRF, tem uma discussão ainda, mas o fato é que atualmente, né, no momento em que nós estamos gravando esse vídeo, é possível que seja feita a fiscalização por vídeo monitoramento, inclusive nas irregularidades ocorridas no interior do veículo, tá certo? E com isso, nós fechamos aqui mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Você sabe que fica disponível a resolução, o link dela na descrição desse vídeo para você fazer download, e também desse slide, se for do seu interesse, você vai falar um pouco sobre o tema, alguma coisa, é curtinho, mas dá para você discorrer aí sobre esse tema que nós abordamos para você, tá tranquilo? Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, deixa nos comentários que a gente vai trocando ideia e aprendendo todo mundo junto, tá bom? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.